que você esteja, permaneça bem informado. Bom, nesta quarta-feira recebemos uma convidada muito especial para um bate-papo que une direito, cultura e produção acadêmica de alto nível. Professora, advogada, pesquisadora, escritora Sabrina Nunes está à frente de uma jornada que tem impacto no meio jurídico com olhar crítico e transformador. Ela lança nesta quinta-feira, às 7h30 o livro Processo Coletivo Cultural. Além disso, Sabrina é autora de outro livro, publicado em 2018, que contribuiu com capítulos em mais de 16 obras coletivas e acaba de ser aprovada para um pós-doutorado na Universidade de Salamanca, na Espanha. Na nossa conversa de hoje, vamos conhecer a trajetória e falar dos seus desafios, conquistas e importância de integrar conhecimento, prática e compromisso social na produção do saber jurídico. Muito bom dia, doutora Sabrina Nunes. Bem-vinda ao Jornal da Manhã, Patos. Bom dia, Matheus, bom dia, Sabrina, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, doutora Sabrina, seja bem-vinda mais uma vez ao estúdio Edilson Guimarães. E a gente quer saber o que inspirou a senhora a escrever o livro Processo Coletivo Cultural. Processo coletivo estrutural. O processo coletivo estrutural, ele vem sendo muito debatido na academia pelo fato de que é teoricamente novo, mas que está envolvendo, né, diversas empresas, diversos danos. Eu pego sempre como exemplo o desastre de Mariana, de Brumadinho. É um típico processo estrutural, onde a gente teve diversas técnicas implementadas. Então, quando eu comecei o doutorado, porque esse livro ele é fruto da tese de doutorado, né, de 4 anos de estudo. Então, me veio aí me despertou aí algumas curiosidades, e a academia, a pesquisa é isso, né? Então, o processo estrutural ganhou meu coração. Eu sou processualista, sou professora de processo, de teoria geral do processo, então, com certeza, me despertou aí algumas curiosidades sobre o processo, quando aí eu comecei a aprofundar no tema. E isso virou um livro aí de quase 600 páginas. Que demais. Doutora, a senhora mencionou que esse livro é resultado da sua tese de doutorado. Como que foi transformar uma pesquisa acadêmica em uma obra acessível ao público? Isso é até interessante, Matheus, porque nós não mudamos absolutamente nada. Eu estou publicando numa coleção, e é uma coleção acadêmica mesmo, onde a gente tem essas publicações de teses e dissertações. Então, eu tive a grata e feliz sorte de ter um convite de um dos papas relacionados ao tema, que é do Sérgio Arenhart, Gustavo Osner, do querido Marco Félix Jobim, de renome nacional e internacional. Eles têm uma coleção chamada Litigância Estratégica e me fizeram um convite para eu participar dessa coleção com a minha tese. Então, eu não precisei mudar absolutamente nada. Então, foi assim, bem com todos as letras e as dificuldades, mas também facilidades aí relacionadas à pesquisa que está sendo publicado. E qual a relação entre direito, cultura e processo coletivo que a senhora apresenta aí na obra? Bom, eu apresento, eu trago, na verdade, uma especificidade sobre a participação. Porque eu quero que a gente fale processo coletivo, né, para o pessoal entender bem. No processo tradicional que a gente entende, o titular ele está no processo. Então, se você, né, deseja ajuizar uma ação, você vai lá, você contrata seu advogado, você tem o seu querer, você tem suas vontades, né, teoricamente. Você está ali diretamente com o advogado. Mas no processo coletivo, não. O processo coletivo é um grupo. E esse grupo não está ali diretamente. Ele vai estar ali sendo representado, por exemplo, pelo Ministério Público. E ele não fala diretamente. Então, você pega, por exemplo, nesse caso do desastre, né, de Mariana, de Brumadinho, onde quase 300 pessoas morreram. São quase 300 pessoas ali naquele grupo, e você tem que pensar por 300 pessoas. Isso é muito difícil. Então, um tema que é muito discutido na academia é essa participação dessas pessoas.
como que vai se dar essa participação dessas pessoas? Essas pessoas que não estão ali como aquele carinha que quis ajuizar a ação e diretamente falando com o seu advogado. Então, eu peguei um corte nessa pesquisa do processo coletivo e falei sobre a assessoria técnica independente, que é uma ferramenta que veio muito nova agora, né, nesses desastres. Ela foi criada é uma entidade, né, são entidades que funcionam nesse elo entre, por exemplo, o Ministério Público e esse grupo. Então, ela leva para o Ministério Público os anseios daquele grupo, daquela sociedade, e, ao mesmo tempo, leva para a sociedade de uma maneira, de um palavreado fácil, todo aquilo que o Ministério Público passa, do que está acontecendo no processo. Excelente. A professora, advogada, pesquisadora e escritora Sabrina Nunes continua conosco aqui no estúdio Edilson Guimarães. A gente faz uma breve pausa e daqui a pouquinho tem mais entrevista com ela. Não saia daí. Suinco, referência em carne suína, informa a hora certa. 7h51. Repita. 7h51. E lembre-se, carne suína só dá Suinco. Bom, e nós continuamos a nossa entrevista com a advogada, pesquisadora, escritora e professora Sabrina Nunes. Sabrina, a senhora também contribuiu com capítulos em outros 16 livros. Como é que foram essas experiências colaborativas? Como é que elas ajudaram aí na construção da sua voz autoral? Bom, existem essas contribuições, são livros, são coletâneas, né? Livros onde você acaba sendo convidada para participar e aí você escreve um artigo científico ou um capítulo de livro. E, na verdade, estava até comentando aqui antes, esse número ele é um número de 22. E um curto espaço de tempo. Não é? Por enquanto. São 22 livros, graças a Deus. O tempo é curto. Eu falo que quem dera se eu tivesse realmente um tempo livre só para ficar escrevendo. Isso seria maravilhoso, mas estamos lá na faculdade, dando aula, enfim. Mas realmente escrever, para mim, contribuir com a pesquisa jurídica é primordial. Bom, e lembrando que em 2018, né, a doutora também lançou o seu primeiro livro, fruto da dissertação de mestrado. Então, como é que foi a sua evolução de pensamento entre esses dois trabalhos? Eu continuei dentro do processo coletivo, só que eu saí um pouco da parte procedimental do código, onde eu fiz uma comparação, e mergulhei no processo estrutural. Então, assim, eu preferi, porque muita gente que continua de mestrado para doutorado, eles preferem ficar dentro da mesma linha de raciocínio, fazer uma empírica. Eu não, eu fui para a parte mais difícil e comecei ali do zero não, porque o processo coletivo a gente aproveita um pouco, mas realmente o processo estrutural foi um desafio e hoje eu venho colhendo frutos relacionados a isso, porque a pesquisa, de fato, ficou uma pesquisa muito aprofundada. Doutora Sabrina, sem dúvida alguma, a senhora tem uma carreira sólida, construída passo a passo, né? Além dessas publicações da senhora, a senhora tem atuado e tem sido referência não só no Brasil, mas como em todo o mundo, sendo palestrante em diversos congressos. Como que tem sido essa experiência? Professora, escritora, mestre, doutora, advogada e também palestrante. Obrigada. Matheus, eu falo que a gente vem colhendo, né? A gente colhe o que a gente planta. Realmente foram anos de estudo e vem sendo, né? Porque como você disse, eu acabei de passar no pós-doutorado. Meus alunos falam, Sabrina, você não para. E realmente, nós pesquisadores, a gente não para. E colher esses frutos é muito gratificante, né? Sendo convidada para palestras, congressos internacionais. Eu acho que esses frutos a gente vem colhendo com muita gratidão, e eu fico muito feliz de poder representar não só o Unipam, como o Patos de Minas, na seara jurídica, e sendo aí uma pesquisadora. Doutora, como que é para a senhora? Como a senhora disse, os próprios alunos falam, a senhora não para, está sempre ali em movimento. Como que vai ser esse pós-doutorado a partir de agora? Ele não vai afetar a questão das aulas, porque ele é só, por exemplo, no dia 23 eu já embarco para Salamanca, na Espanha, e eu vou estudar só nas férias. Então, é o período de julho que eu vou ficar na Espanha, vou fazer Espanha e Portugal,
e estudando, pesquisando, passeando um pouquinho também, Claro. né? Porque eu também sou filha de Deus. E depois eu volto para o Brasil, desenvolvo essa pesquisa. E aí, no julho do ano que vem, eu volto para apresentar. E aí, saindo de novo do meu confortável, eu fui para pós-doutorado em Direitos Humanos, porque eu também sou professora de Direitos Humanos, mas eu vou fazer uma união entre Direitos Humanos e processo estrutural. Esse é meu novo desafio. Demais. Sabrina, não para, hein? Bom, e para quem está começando na vida acadêmica ou tem interesse em publicar, que conselhos que a senhora daria baseado na sua trajetória? Escrever. Eu lembro como se fosse hoje a minha primeira vez que eu escrevi um artigo científico. Hoje eu leio e falo, meu Deus, mas vocês, né, do jornalismo sabem bem, né? A gente só adquire experiência escrevendo. Então, é muita teoria, mas aqui a principal é a prática de você sentar e escrever. Então, assim, tem que ler muito e começar a escrever. E aí, depois vai fluindo, você vai pegando gosto pela coisa. E o direito, ele possibilita, para quem está começando, já saber, professora, possibilita inúmeras portas a serem seguidas. Exemplo, a senhora, que é professora, como a gente já citou, professora, mestre, doutora, advogada, palestrante, escritora. Então, esse mundo acadêmico, ele possibilita tudo. Qual que é o conselho que a senhora dá hoje para quem é aluno da senhora e futuramente pode se tornar um aluno também, e para os profissionais que também já estão no mercado? Isso é uma das vantagens de se fazer direito, né? O direito, ele te abre, ele tem uma gama de opções muito, muito grande relacionada às profissões, né? Promotor de justiça, a magistratura, né? Você ser juiz, delegado, enfim, advogado, e então procurador, enfim, tem muito concurso, o pessoal gosta também, e você pode associar, né? Eu associei. Isso, a questão para você ser professor hoje, você tem que fazer um mestrado, você tem que fazer um doutorado, tem que começar aos poucos e não abrir mão da profissão. Eu continuo advogando, inclusive a gente tem um processo estrutural, então eu estou lá no escritório do Frecchiani. Inclusive, ele está aqui hoje, né? Uma presença ilustre inclusive, aqui. Quero fazer o registro aqui, pode vir aqui com a gente, para quem está acompanhando a gente no YouTube, e agradecer, inclusive, a presença do Frecchiani, que está aqui com a gente, um advogado referência em toda a nossa Patos de Minas, em todo o nosso país, e também um dos maiores políticos que Patos de Minas já teve, um presidente da Câmara que realmente entrou e está para sempre na nossa história, viu, Frecchiani? Muito obrigado pela presença aqui. Foi meu professor. E realmente é o meu maior incentivador e eu só tenho a agradecer a ele. Então, eu continuo, sim, advogando. Inclusive, a gente vive isso na prática, que a gente tem um processo estrutural aqui. Isso seria uma próxima entrevista para falar sobre esse processo. Então, conciliar isso tudo não é fácil, mas eu indico e sou uma apaixonada pelo que eu faço. Excelente. Sabrina, e para encerrar, o que o público pode esperar do lançamento do processo coletivo estrutural? Vai ter alguma surpresa, algum momento especial na noite de amanhã? Com certeza, com certeza. Oba. Falar em Sabrina tem que falar de alguma coisa surpresa. É verdade. Não, estaremos lá, eu espero. Toda a comunidade jurídica que tiver interesse, o livro vai estar sendo vendido. A gente vai ter uma noite de autógrafos, vai ser lá na UAB, na sede da UAB, às 19h30. Amanhã, quinta-feira, dia 5, estaremos lançando mais essa obra aí que foi fruto de muito estudo e muita pesquisa. Com toda certeza, são obras que vieram para ficar e contribuem e irão contribuir para as próximas gerações e também para a nossa atual geração. Professora, doutora, muito obrigado. Acho que eu posso me dirigir a senhora como referência no meio jurídico. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã Patos. Ainda mais sucesso. Esperamos a senhora de volta em breve com mais novidades. Muito obrigada, Sabrina. Sucesso. Obrigada, eu que agradeço. Sabrina, Matheus, vocês também que são referência no jornalismo, né? Somos aí eternamente gratos por esse Jornal da Manhã. Agradecer o Shaolin e toda a equipe. Muito obrigada.